Várias pessoas. E a gente fica pensando, lá, o ímpio, o camarada nem serve a Deus, e com um montão de dinheiro. Mas também, rapaz, se chega perto dele, o cara tá, ó, isso aqui é o que, isso aqui eu vou te abençoar. Você não preocupa não, tá com problema? Eu vou te abençoar. Tá com dificuldade? Vem cá que eu vou te abençoar. Eu vou colocar, vou dar um jeito, vou arrumar um trabalho para você, eu vou acertar essa conta para você sair e ficar aqui, eu vou fazer alguma coisa com você. Sempre você vai ver pessoas que são prósperas, são abençoadas financeiramente, são pessoas que têm facilidade em ser abençoadoras. Amém. Agora você cata o cara que vive cuspindo e juntando, meu irmão, para arrancar 20 dele, é a mesma coisa que arrancar uma unha. O cara dá, mas dá com maior dó. Faz esse negócio seguinte, a gente precisa pagar o remédio aqui, precisa fazer uma outra coisa, e para arrancar, é a mesma coisa que está arrancando um olho do cara. Dá uma tremenda dó. Deus não quer isso de você. Ele quer você abençoar. Alguém pode dizer um amém? Amém. Amém. Vamos voltar ao texto aqui. Jesus manda os discípulos procurar alguém no meio da multidão. Eles vão e encontram um garoto. Um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos. André, mais precisamente, ele encontra esse rapaz. André vai e encontra esse rapaz e traz aqueles 5 pães e 2 peixinhos. A verdade é que os discípulos vão no meio da multidão perguntando quem tem alguma coisa. Jesus está perguntando, o mestre está pedindo quem tem algo para apresentar a ele. Quem tem algo para oferecer a Jesus? Quem tem algo para trazer diante do Senhor, do Mestre? Ele está pedindo. E a multidão, todo mundo, ó, zipado, todo mundo caladinho, sem falar nada. De repente, um garoto, ele levanta no meio da multidão e fala: olha, está aqui o que eu tenho. O que eu tenho não é muito, mas se é para Jesus, está aqui. O que eu tenho não é o suficiente, eu entendo perfeitamente, mas se é para Jesus, está aqui. Aquele garoto, ele possibilita e ele abre com aquele pequeno gesto, ele abre portas para que Deus multiplique sobre a vida dele abundantemente. Aleluia. Isto acontece na primeira multiplicação de pães. Jesus pergunta e o milagre estava no meio da multidão, com uma pessoa, com um rapazinho que era insignificante aos olhos das pessoas, e mais insignificante ainda era o que ele tem coragem de apresentar a Jesus. Mais insignificante é a coragem que ele tem para dizer: olha, está aqui, Jesus quer. E a multidão ali, e ele apresenta para Jesus. Alguém pode dizer: olha, mas o que é isso? Esse menino está doido? Que esse menino não tem juízo? Menino, você está com apenas 5 pães, você não sabe fazer matemática, não? A história aqui da primeira multiplicação dos pães já aponta esse menino, já um garoto, um adolescente, não era uma criança, era um menino já jovenzinho. Era um adolescente já que entendia bastante das coisas. Já era um rapazinho pequeno, que já estava ali em oferta a Jesus. A primeira lição que eu quero deixar para você, e o primeiro ponto que eu quero afirmar no seu coração, é que Deus está buscando no nosso meio, aqui esta noite, alguém que tenha coragem de oferecer algo para Ele. De trazer diante do Senhor algo que venha a ser significativo. Glória a Deus. Amém. A segunda multiplicação dos pães, se você tem Mateus aberto no capítulo 14, você vai virar a folha e no capítulo 15, você vai encontrar, no capítulo 15 e no verso 32, você vai encontrar novamente Jesus multiplicando os pães. Novamente Jesus operando um milagre de multiplicação. E na segunda etapa, na segunda multiplicação, do verso 32 do capítulo 15 de Mateus,
diz assim: e Jesus, chamando seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Ele mandou que a multidão se assentasse de maneira organizada, tomando 7 pães, tendo dado graça, partiu, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram, e levantaram do que sudejou 7 cestos cheios de pedaços. Glória a Deus. Na primeira, com 5 pães, eles encontram no meio da multidão um rapaz. Isto fala da minha vida, da minha possibilidade, da sua vida, das suas possibilidades de apresentar ao Senhor algo que venha a ser significante. Na segunda multiplicação dos pães, eu vejo aqui Jesus Cristo perguntando não para que fossem a multidão, mas perguntando aos seus discípulos, perguntando aos seus líderes, perguntando a pessoas de maturidade espiritual, pessoas que já tinham entendimento espiritual e que já haviam presenciado milagres e bênçãos da parte de Deus. Jesus está perguntando não pessoas a nécios, não está perguntando a nenhum neófito na fé, está perguntando a homens e mulheres que haviam presenciado há dias anteriores Jesus fazer o mesmo milagre que agora ele estava requerendo dos seus discípulos. Glória a Deus. Na segunda multiplicação dos pães, eu vejo aqui Jesus perguntando a pessoas como eu e você. Ele não está perguntando à multidão, porque a multidão existe todo tipo de pessoas. Aqui ele está perguntando a pessoas como eu e você, que tem conhecimento de Deus, tem sabedoria de Deus, tem entendimento de Deus, tem maturidade de Deus, tem fé em Deus, crê em Deus, pessoas que compreendem e que já viram milagres sendo operados pelo Senhor. Quantos que estão aqui já viram Deus operar milagres? Amém. E fazer coisas que você não tem como explicar? Levante suas mãos e diga: eu tenho, eu sou testemunha de que Deus é fiel. Na segunda multiplicação, Jesus está desafiando a mim e a você, está nos desafiando com aquilo que temos. Eles não saem para perguntar à multidão, eles não saem para questionar aleatoriamente, não. Jesus pergunta a eles especificamente, chama a responsabilidade para eles. E o que eles dizem, o que eles fazem? O que é que vocês têm? Eles imediatamente, nós temos 7 pães. Imediatamente eles respondem. Por quê? Ou seja, é o que estava diante deles, é o que estava diante da possibilidade deles. Com esta segunda lição, eu vejo Jesus aqui trazendo a minha responsabilidade e a sua responsabilidade diante do reino. Jesus está confrontando a mim e a você, está nos confrontando aqui esta noite, confrontando a minha capacidade, a sua capacidade de gerar dentro do reino. Deus está confrontando a mim e a você. Ele está confrontando a mim e a você, dizendo o seguinte: olha, eu sei que você não tem pão para 4.000, eu sei que você não tem essa quantidade aí nas suas mãos, mas Deus está questionando e confrontando o que é que eu e você podemos fazer pelo reino, fazer para a obra de Deus, fazer para Deus. Deus ele confronta os seus discípulos, e a resposta dos discípulos é imediata. A resposta dos discípulos é imediata. Irmãos, preste atenção, Deus, Ele vai lhe confrontar naquilo que você pode fazer para Ele. Vez por outra, Deus, Ele vai deixar, Ele vai exigir um nível maior de maturidade nosso, diante das coisas e das questões espirituais. Deus, esta noite,
Ele está trazendo, Ele quer nos levar a uma nova dimensão espiritual, aonde Ele vai confrontar a minha vida e a sua vida. Ele vai confrontar o teu cristianismo ao nível em que você está vivendo a tua fé. Deus, essa noite, Ele está nos confrontando. Ele está nos chamando à responsabilidade. E Ele está dizendo para mim e para você: olha, você não é mais alguém aleatório à fé. Você não é mais alguém que está distante da fé. Você não é mais alguém que está no meio da multidão. Não, você foi tirado do meio da multidão. Você foi chamado para estar diante da presença do Senhor. Você foi estabelecido por Ele. Ele pegou você lá no mundão, deu uma lavada com você no sangue. Ele te limpou do alto a baixo. Ele colocou seus pés sobre uma rocha. Ele colocou um novo cântico nos seus lábios. Ele te chamou para produzir. Ele te chamou para multiplicar. Ele te chamou para ser referencial. Ele te chamou para você ser uma bênção. Aleluia. Primeira chamada de Deus para Abraão é: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio da tua gente. Primeira chamada de Deus para Abraão é o seguinte: Abraão, sai do meio da muvuca, sai do meio do povão, porque você está aí todo misturado, aleatório. Não tem como, não tinha como Deus cobrar a responsabilidade de Abraão. Não tinha como. Deus chama Abraão, primeira coisa que Ele faz, Deus chama Abraão para fora. Aleluia. Sabe o que é igreja? Igreja, a palavra eclésia, significa chamados para fora. Não para dentro, mas chamados para fora. É interessante a Bíblia. Você não foi chamado para dentro, você foi chamado para fora. Você não foi chamado para ficar vivendo o cristianismo de quatro paredes, mas você tem um chamado para o mundo. Você não foi chamado para estar fechado, enclausurado. Não, você tem um chamado para fora. O teu chamado é para fora, não é para dentro. O teu chamado é uma responsabilidade que Deus quer colocar diante de você, diante do mundo, diante das pessoas que estão lá fora. Você foi chamado para fora e não para dentro. Porque se você fosse chamado para dentro, Deus chamasse você para dentro, você poderia dizer que você tinha como se desculpar, porque você foi chamado para dentro, então as pessoas tinham que entrar aonde você está. As pessoas tinham que chegar e descobrir aonde você se escondia. As pessoas tinham que adivinhar aonde você se encontrava. Não, agora você é chamado para fora. Ou seja, você está chamado para ser exposto. Deus chama você e Ele te expõe. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você essa noite? Ele te chama para fora e para te expor. Ele não chama você para viver um cristianismo enclausurado, não. Ele te chama para te expor diante dessa sociedade como um farol, como um luzeiro,